Vamos falar de Moçambique, vamos falar da sua gente e tudo que constitui como base relevante para que sejamos um país, para que sejamos um povo. O nosso convidado, no seu percurso, trabalha, reflete sobre estes temas todos. É professor, é músico, é pesquisador, é político. Isaú Menezes está de volta ao mercado criativo. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite para mais uma vez estar aqui conosco a conversar. Como é que vai essa saúde? Muito obrigado. A minha saúde vai muito bem, graças a Deus, e enquanto não houver informações em contrário dos homens da medicina, não é? Exato, ou dos ancestrais. E como é que vai a sua? Tranquilo, feliz por tê-lo aqui, professor, Muito para bem. falarmos de temas tão importantes e tão apaixonantes que eu sei que o professor tem muito a partilhar, pela ciência, pela formação, mas também pela experiência de vida. Muito obrigado, espero que seja verdade. É verdade. Bom ano para ti. Muito obrigado. Para quem nasceu em 1962, claramente que carrega muitas experiências ao longo da vida, não é? Obviamente, alguma. Alguma experiência. Uma pergunta, professora. Nasceu em Chimoio, cresceu em Sofala e trabalha já há vários anos em Maputo, na cidade de Maputo, viaja o país inteiro, estudou fora de Moçambique. Dentro de tudo isto, como é que o seu percurso acaba sendo influenciado por cada memória dos lugares por onde passou? Desde o lugar onde nasceu, onde cresceu, onde trabalha e por onde viajou. Que traços agora, na idade em que se encontra, acha que esses lugares todos têm um valor e também influência na construção da sua visão sobre o mundo e sobre a vida? Bem, uma pergunta muito inteligente. Obrigado. E rica, né? Obviamente que em cada nesga de terra por onde vivi, colhi sempre alguma experiência, algum conhecimento. Por exemplo, eu nasci em Chimoio, porque os meus pais tiveram que lá ir em serviço. O meu pai trabalhava na Beira. E depois a empresa o transferiu para Chimoio. E bem ao lado, não é? Sim, pois sala e quarto. Né? É verdade, bem ao lado. Então, lá foi, a minha mãe estava à espera de mim e nasci lá. Mas aos 3 anos saí de lá para a Beira. Então, onde vivi mais tempo é na Beira. Mas já crescido, sempre tive uma afinidade com Chimoio incrível, mesmo até agora. Quando estou de férias, faço todo o esforço de passar por lá. Gondola, exatamente, cidade de Chimoio, Gondola, cidade de Chimoio, cabeça de velho, aquelas então, coisas todas. Sabe o que significa moita bassa, com certeza. Claro. Tenho que saber, né? Codornizes. Codornizes é a nossa riqueza lá. Sei isso e outras coisas, né? De Chimoio, né? As nossas bananas lá de Macate, não é? Chimoio é riquíssimo. Os nossos citrinos, não é? Isso. E aquela via para quem vai a Dombe, onde tem Bridge Ramari, que significa a ponte de Deus. É uma ponte que ninguém construiu. É uma pedra que atravessa uma cova muito profunda e que os carros passam por cima e não tem resguardo. E toda a gente tem medo de passar por lá, mas passa-se à vontade. É um presente da natureza. É verdade, é um presente da natureza. Então, Chimoio, Manica tem uns atrativos turísticos incríveis. Esses acidentes geográficos marcantes, não é? Exatamente. Inesquecíveis, não é? E não só, eu vivi ali perto de Chimoio, perto de Amatongas, uma zona que se chamava Zimpinga. Vivi lá mais ou menos dos 10 aos 13 anos para aí. Então tem memórias da Vila Peri. Claro. Podemos assim assumir. Tenho memórias da Vila Peri, tenho memória de Amatongas, essas coisas todas. Olha, foi lá
foi naquela zona que eu aprendi a nadar, imagina. Num rio, aprendi a nadar num rio chamado, como é que chamado Nhahurungu. Nhahurungu. Nhahurungu significa, é o local, é o espaço? É o nome do Sim, rio. é o nome do rio, exatamente. Sim, mas como é que é essa... Essas experiências foram e continuam a ser importantes. Os ritmos de Chiconumbira, que ouvíamos lá, Chimurenga, até hoje servem de fonte de inspiração para algumas músicas que eu faço. Exatamente. Então, lá está a importância da experiência de ter passado, ter nascido e ter vivido algum tempo no Chimoio. Na Beira vivi mais tempo, não é? Praticamente dos 3 fui mudando, né? Dos 3 aos 9 anos vivi na Beira, depois fui viver lá em Zimbinga uns 2 anos para aí, depois vivi em Harare 1 ano. Zimbábue? Sim. Yeah. É lá que aprendi um pouco de Shona, não é? Yeah. Depois voltei para a Beira, em 74 até 1974 até 1986, estava na Beira e foi nessa altura que saí para estudar, para Portugal. E depois voltei naturalmente e em Portugal também ao todo foram 6 anos. Estive lá 4 anos para a licenciatura, depois 2 anos para parte curricular do doutoramento. Tudo na Universidade Nova, né? Sim, tudo na Universidade Nova. E naturalmente que estes tempos têm por detrás umas vivências, umas experiências que não deixam de existir. E de resistir até hoje, não é? O tempo, não é? Sim. O tempo, as marcas, os lugares, os cheiros, as pessoas. Sim. As pessoas. O hábito de escrever com rima. Isso. Cristalizei lá em Portugal. Olha, o rigor da palavra, ficou, não é? Sim. Ficou tão cristalizado que mesmo quando escrevo em cena hoje, também tenho sempre tendência de criar rima. Portanto, eu acho que há algumas experiências que vale a pena manter porque nos dão certa qualidade e nos fazem crescer, não é? Sem dúvidas. São mais ou menos estas as experiências que fui adquirindo ao longo da vida e nos diferentes territórios, como estavas a dizer. Professor, uma pergunta. Eu já ouvi cabo-verdianos a dizer uma frase que eu acho interessante e assumindo essas viagens pelo país e pelo mundo do professor, ocorre-me transformar essa a afirmação de cabo-verdianos num objeto para a pergunta que eu quero colocar. Os cabo-verdianos costumam dizer que pensam em crioulo e não em português. O professor viveu no Zimbábue, em Harare. Shona cresceu dentro do universo de Ticena e vai viver para Portugal e naturalmente Maputo e Moçambique, a língua portuguesa. Em que língua, em que cultura pensa? Infelizmente penso em português por causa de tanto tempo que vivi em ambientes portugueses, não é? Porque não foi só o tempo que estive a fazer licenciatura. Eu entrei para o lar com 12 anos, o dono do lar era um português, então e saí do lar em 83. O lar é na Beira? Sim. O lar na cidade da Beira? Na Beira, sim. Mas o meu ambiente, ou digamos, o meu habitat era muito fechado, portanto, lar, igreja, escola, amigos, e tinha poucos amigos, bons, mas poucos. E alguns desses amigos eram portugueses. Então isso... Uma grande influência, né? Sim, grande influência. Tanto assim que eu comecei a dominar melhor a minha língua depois dos 15 anos, mais ou menos.
Uau, Então, muito interessante, professor. É verdade. Muito interessante. Não vais acreditar que eu dominei primeiro Shih-Tzu antes do Senna. O que aconteceu? O que aconteceu é que chamaram para eu viver no lar porque o dono da escola queria que eu influenciasse, como eu não sabia muito bem falar línguas locais. Sim. E gostava da minha pronúncia em português. Okay. Então achou que devia estar no lar, que é para influenciar aqueles outros colegas que vinham dos distritos e que não dominavam bem o português. Okay. Só que nisso tive um amigo, que Deus o guarde, Felisberto Pechiço Sambula. Ok, o Matsua. O Matsua. Um grande amigo meu. Grande amigo meu que eu lhe ensinava português e ele me ensinava Shih-Tzu. Mas uma pergunta, aí o menino Isaú sabia que estava a aprender Shih-Tzu ou pensava que era cena ou não? Não, sabia. Sabia, tinha consciência. Não, eu sabia cena, não dominava, mas sabia. Yeah. Né? Falava com minha mãe, com os meus avós, não sei o quê. Sabia que era Shih-Tzu. E para nós, naquela altura, era indiferente, porque se falava muito da unidade nacional. Isso. Então, para mim, aprender cena, aprender Shih-Tzu, era quase a mesma coisa, porque é tudo língua moçambicana. Isso. Mas depois, o meu pai disse que, olha, há coisas que na vida nós não podemos trocar nem negar. Isso. Há 4 coisas que não tem como. Que é teu pai, tua mãe, a terra onde tu nasceste e tua língua e cultura. Yeah. Não tens como. É inegociável. É inegociável. Se tu negas uma dessas coisas, ficas desvirtuado, né? Isso. Então, lá tive que começar a aprender a sério cena, de tal maneira que hoje em dia canto muito à vontade em cena e muitas pessoas preferem até me ouvir a cantar em cena do que em português. Exato, com um sotaque bem forte, bem cerrado. Sim, de um cultor da língua. Custou muito, porque no princípio eu cantava o cena com muita influência de pronúncia de português, não é? Yeah. Até na minha família gozavam comigo, mas fui fazendo esforço e pronto, e agora acho que já canto bem em cena. Isso. E pronto. E assim é a vida, né? E assim vai a vida. E assim vai a vida. Professor, cresceu numa época muito fundamental para Moçambique, um período em que o colonialismo caminhava para o seu fim, testemunhou e viu e tem memórias vivas desse país em construção, do grande discurso sobre a formação ou a construção do homem novo, a nova república, a primeira república, a grande utopia de Samora Machel, e o discurso forte de fazer da cultura de cada um a cultura de todos nós, e entender cultura como o sol que nunca desce. Quem foi Samora Machel para si, professor? Um grande professor, um grande dirigente. E eu tive a sorte de, aos 14 anos, vim a Maputo e conheci pessoalmente o presidente, porque eu vinha representar o Instituto Assis Milton, que era a escola de cegos onde eu estava a estudar. E na altura era uma criancinha de 14 anos e ele quis ir, nós vínhamos a Facim, e ele quis ver a vossa turma, a vossa escola? Sim. É isso? Não, o nosso pavilhão, o nosso pavilhão. balcão, não é? Ok. Sim, porque estavam o na nosso Facim. stand. Sim, vocês tinham o vosso stand na Facim. Sim, tínhamos o nosso stand na Facim. E eu é que era o chefe do grupinho. Aos 14 anos. O chefinho do grupo. Aos 14 anos já era líder de processos. É verdade. E nós já trazíamos produtos, trabalhos manuais que nós fizemos, cestos, tapeçaria,
Trazíamos também uns banquinhos que fizemos de madeira, não é? Da carpintaria. E ele quis ir lá ver. Foi lá ver, sentou-se à minha frente, apertou-me a mão, conversou comigo. Pronto, senti-me muito emocionado, naturalmente. Qualquer um havia de sentir emocionado. Sem dúvidas, sem dúvidas. E pronto, e nós na altura tínhamos na escola uma disciplina que era educação política. Na escola secundária também tínhamos isso. E então essa cadeira, o dia a dia, os discursos dele fizeram de mim um homem com alguns conhecimentos da vida que penso que me valeram a pena e que valem a pena até hoje. Sem dúvidas, professor. Samora tinha umas frases muito, muito interessantes. Marcantes, né? Para além dessa de cultura, tinha uma frase que era... eram uns princípios que ele tinha, que dizia... Como, portanto, era uma das lições que nós aprendíamos. Como age o inimigo. Ok. Então havia umas formulações, não é? O amigo do nosso inimigo é nosso amigo. Okay. O amigo do nosso inimigo é nosso inimigo. É nosso inimigo. O inimigo do nosso amigo é nosso amigo. Uau. Então isso puxava com a nossa cabeça para a lógica, não é? Sim, entender a lógica. Sim, entender a lógica. A lógica das relações humanas e entender também o país, né? Ele sempre teve um discurso contra a corrupção, uma coisa ferrenha. Por isso mesmo também fiquei moldado desta forma contra a corrupção. Uma das frases que ele dizia é: tenham cuidado porque o poder corrompe. E na vida estou a ver mesmo que o poder corrompe. O poder corrompe. Tens que ter muito cuidado. Olha, há quem diz, e acho que tem muita razão, que se tu queres provar que se alguém é teu amigo mesmo ou não, cria-lhe a oportunidade dele ser nomeado. Ok. Basta ser nomeado, se ele não é boa peça, vai se esquecer de ti. Vai se revelar. É verdade. Começa a ter muitas justificações para poder estar contigo, para poder atender tua chamada, para poder te telefonar assim no teu aniversário. Tudo isso, não é? Portanto, é preciso ter muito cuidado com o poder. E aqui sempre me lembro daquela música da Rosário, né? Sim, tudo que voa vem para baixo, de vez em quando alimentar. Sim, exatamente. Muita gente não se lembra disso. Voa, não se quer lembrar de que a água está aqui embaixo. A água está aqui embaixo, a comida está aqui embaixo, o pousio está aqui embaixo. Quando acaba, então cai, é quando se lembra, afinal... É verdade. Existe o Isaú aqui, era meu vizinho. Existe Bamba, era meu amigo. Já quer ser amigo. Quer voltar a ser amigo. Exatamente. Professor, por isso eu pergunto, o que a política tem estado a lhe ensinar sobre a vida? Foi deputado da Assembleia da República durante muitos anos, 1995, 2010. O que a política lhe ensinou sobre a vida, sobre as pessoas? A política ensinou-me muitas coisas. E fez-me descobrir muitas coisas. Fez-me também crescer bastante. Posso sublinhar algumas coisas. Uma delas é, através da política, aprendi a organizar-me e a organizar os outros. Explica mais sobre isso, professor. É porque... quando eu entrei no partido, no parlamento, eu já tinha o sentido de respeito pelas horas, por causa
da exigência do presidente Samora na altura, né? Que dizia que a pontualidade é uma das regras de disciplina. Então, não havia problema. Mas nós aprendemos no Parlamento que 8h30 é 8h30. No nosso tempo, 8h31 era marcado falta. E a falta era enviada para o gabinete do chefe da bancada e a partir deste gabinete era enviada ao primeiro secretário do seu círculo eleitoral, ao governador. Quer dizer, era um problemão. Um minuto. Um problema gravíssimo. Gravíssimo. E aquilo fez-nos ter uma disciplina terrível. Mas uma pergunta, professor, vocês tinham um relógio suíço para cumprir os horários? Era mesmo uma questão de convicção, de valores, de princípios? Eu acho que era mesmo uma questão de convicção e de disciplina também do próprio presidente da Assembleia da República na altura, né? Que era o Dr. Mulembwe. Ele também foi forjado no tempo de Samora, não é? Então tinha uma disciplina, uma pontualidade terrível. Então, sob este ponto de vista, aprendi bastante pela política. Mas aprendi também outras coisas que são difíceis para mim. Como, por exemplo, e é normal, em política, há vezes que a hipocrisia serve de uma ferramenta. É importante ser hipócrita quando ser político, é isso que está a dizer, professor? Não é importante ser hipócrita, mas há vezes que tem que ser hipócrita para te safares. Sim. A sério, professor? Oh, infelizmente. Infelizmente. Essa parte é que eu não gostei. Mas como negociar com questões até de convicções pessoais, mas também a ideia de proteger todo um conjunto de valores e interesses políticos? Vou dar um exemplo. Sim. Imagina, por exemplo, que você é ministro. Eu sou um simples diretor nacional ou chefe de departamento, por aí. Eu digo uma coisa que está certa numa entrevista e você ainda não tinha lido isso, como é ministro, teve confiança política, mas não tem competência técnica, disse outra coisa diferente. Depois chega o jornalista, me pergunta, você disse isso, o seu ministro disse aquilo, quem mentiu aqui? Isso é... Como é que eu vou dizer? É o chefe que mentiu? Não, é preciso entregar a cabeça, como se diz na gíria. Tem que encontrar um mecanismo qualquer, uma retórica qualquer para o embaraço passar e pronto, e safar-se desse problema, não é? Claro. Mas, porque isto é que é politicamente correto, mas não é tecnicamente correto. Qual é o preço de ser politicamente correto? Um dos preços é fingir ser enquanto não é. Fala mais disso, professor. Esse silêncio dramático. Não, o silêncio dramático, eu quero ouvir o professor a contar mais, elaborar mais sobre isto. Fingir ser enquanto não é. Isto é um choque muito grande para quem é gestor e deve acautelar essas zonas, às vezes, tenebrosas, essas zonas cinzentas. Em política, muitas vezes tens que saber que tu não és tu. Tu és nós. E se tu és nós, tens que falar aquilo que nós queremos. E não aquilo que tu pensas ou que defendes. Então, e como é que ficas?
Então, E se tu achas que o que nós somos e que nós pensamos não vale, o que tu pensas e o que tu dizes é que vale, cais fora. E tu já fizeste uma série de planos com o dinheiro que a política te dá. Então tens que começar a fazer contas, o que vale a pena. Uau, professor, isso é muito profundo. Já puseste as crianças no Awilo, ou sei lá, uma outra escola qualquer? Já puseste as crianças em escola, em atividades extracurriculares caras, já estão a aprender inglês, não sei aonde, e de repente vendes todo esse bem-estar pela vontade de te afirmares contra o nós. Como é que ficas? Uma pergunta. E aí é um desafio à personalidade individual. É um desafio também à própria dignidade da pessoa. Então ficas num embaraço terrível. Okay. O professor é docente de antropologia e teoria da cultura. Como é que esta E confesso uma coisa. Sim, professor. Eu acho que aqui onde se manifestou muita fraqueza minha. Ah, é? É verdade. Na vertente acadêmica ou está-se a referir à questão política? Aqui na política. Esta parte que eu disse que fingir ser o que não é, uma das minhas fraquezas é essa mesmo. Eu não conseguia fingir ser. Não conseguia fingir ser? Não. Confesso que não conseguia. Posso te segredar? Pode contar, professor. Uma das coisas que eu não conseguia fazer é quando me diziam, eu a ir falar e me diziam, olha, insulta esse aí, responde lá esse insulto do tal. Sim. Eu não conseguia fazer isso. Então, aquilo é coordenado também, professor? É uma coreografia das bancadas? Às vezes. Às vezes, né? Sim. Nem tanto em termos de direção, necessariamente. Yeah. Mas há um alinhamento. Há sempre algumas sugestões e não sei o quê. E eu, quando via que isso aqui não joga com o meu perfil, a minha maneira de ser, não conseguia fazer. Isso lhe custou alguma coisa, professor? Acho que aí minha fraqueza, assumo. Mas isso lhe custou alguma coisa? Isso teve algum custo para si? Isso teve algum peso, alguma consequência? Ter resistido a esse género de pressão em defesa até as suas próprias convicções? Há algumas críticas, mas não foram mais do que isso, não é? Yeah. Portanto, é normal. Nós trabalhamos, lá no nosso partido, trabalhamos com o princípio de unidade, crítica, unidade. Então, crítica é normal. Faz parte. Depois faz ficamos parte. unidos e pronto, vamos em frente. Faz parte. Sim. Eu queria destacar também que, um aspecto muito importante que vai nos ajudar a perceber o pensamento do professor, docente de antropologia, de teoria da cultura e também de turismo cultural. Como é que esta base tem sido muito importante até para entender melhor a política, a necessidade de servir aos outros a partir desta base, a antropologia, a partir da teoria da cultura, como pesquisador e como docente. Como é que estas ferramentas são muito importantes para o político que é Esaú Menezes? Olha, um docente tem a obrigação de estar permanentemente a estudar. Tu não podes ser especialista daquilo que não dominas. Uhum. E para dominar tens que estudar. E a antropologia, a teoria da cultura, a sociologia, tudo isso nos obriga a estudar o homem, a parte do comportamento do homem. E se tu dominas bem o comportamento do homem, quando entras na política, lá estão homens, são os atores principais. Então, mais facilmente os compreendes e mais facilmente interages com eles porque os percebes logo à partida. Exato. E mais facilmente também encontras o teu espaço. E isso é que é importante, saber se posicionar no conjunto, não é? No grupo. Sim. E esta pergunta abre portas para uma outra, que é sobre um trabalho, uma visão importante sobre a necessidade
de unir os moçambicanos outra vez, de nos ouvirmos e vivermos em ambiente de harmonia. Por isso, em curso, à escala nacional, o diálogo nacional inclusivo. Qual a necessidade e a importância de se ouvir as vozes da cultura? Qual a necessidade de ouvir as nossas bibliotecas, mas também a necessidade de ouvir quem pensa, quem reflete, quem pesquisa sobre cultura, para que tenhamos soluções mais eficazes e que possam dar um contributo de extrema relevância para o sucesso do diálogo nacional inclusivo? É muito importante ouvir as vozes da cultura, porque a cultura é que nos dá a identidade. E se as pessoas que estiverem a dirigir os processos não assumirem a nossa cultura, como sua identidade, teremos problemas. Porque facilmente será dominada a nossa mente para pensarmos aqui dentro como um estrangeiro. E isso é um perigo. Ok. É um perigo. Nós precisamos, antes de mais, de dominar aquilo que é nosso. Dominar a nossa cultura. Dominar a nossa identidade. E depois podemos ir buscar tudo que quisermos buscar de fora, mas nunca para substituir a nossa cultura. O que vamos buscar de fora pode servir de tempero. Mas temos que voltar ao lugar de origem, não é? Sempre. A carne tem que ser carne. Isso. O peixe tem que ser peixe. Podemos pôr sal, podemos pôr piripiri, mas não pode de ser o que é. E por que digo isso? Porque nós estamos a fazer um diálogo inclusivo, não é? Nós, como moçambicanos, sabemos o que queremos alcançar. Mas também há outros que também sabem o que querem alcançar com isto. Então precisamos de acertar o passo. Se o que nós pensamos como moçambicanos é o que pensam os outros, se o que os outros pensam é o que de facto nos vai fazer bem, porque o fim último de todo esse movimento é ver o povo moçambicano bem, em paz, a entender-se entre os moçambicanos. Isso é o que nós queremos. Mas isto, longe daquilo que se tem falado, isso já é meu pensamento, longe das leis, longe de várias outras coisas que vão acontecendo, está uma variável que é extremamente importante. A nossa mente. Tudo depende da nossa mente. E a nossa mente depende da nossa cultura. Professor, início eu pergunto, o que nós devemos melhorar do ponto de vista de construção de uma ideia nacional sobre a necessidade de estarmos coesos? As mentalidades de que fala aqui. Já vou a isso. Quando digo que tudo depende da nossa mente, por que digo isso? Lembra-se que antes, nas primeiras eleições, a Comissão Nacional não tinha membros da sociedade civil. Lembra-se, né? Depois disseram que os órgãos eleitorais têm que ter membros da sociedade civil. Eu me recordo que nessa altura, eu próprio, numa das reuniões que tive, que participei, dentro da minha bancada, eu disse, como é que se explica que
o ser membro da sociedade civil seja uma das características para entrar num órgão eminentemente político. Porque a partir do momento... Porque a sociedade civil, o que é? A sociedade civil é aquilo que resta quando a gente tira os militares, os paramilitares, não é? Os políticos, o que resta é a sociedade civil. Então, se a gente pega nessa sociedade civil e põe num órgão em que se tem de tomar decisões com base em orientações políticas, ele tem que votar. E quando votar, ou vota com o Frelimo, ou vota com o Renamo, ou vota com o DM, ou vota com Podemos, etc, etc, etc. E quando está a fazer isso, está a tomar uma decisão política. Até que ponto é que é membro da sociedade civil? Nessa altura, me disseram que o meu raciocínio estava muito correto, mas a bem da nação tínhamos que continuar em frente. E hoje, qual é o discurso? As pessoas já estão a tomar conta que o assunto não é ser membro da sociedade civil, só que não chegam à frente, porque o assunto não é também das leis apenas. As leis podem ser aperfeiçoadas. Nós podemos ter as leis muito bem feitas, nós podemos ter a sociedade civil ou não, mas se a nossa mente não faz aquilo que nós pensamos que é bom, não nos orienta para lá, não vai acontecer nada. Por exemplo, uma das lutas que se está a fazer é fazer com que o presidente da República não seja presidente de nenhum partido, não é? Mas não é o ser presidente de um partido que vai marcar, é como essa pessoa pensa, é a mente dessa pessoa. Porque se a mente dessa pessoa pensar que a linha daquele partido dele, que deve superar, mesmo sem ser presidente, há de ancorar os interesses do Estado àquele partido. É mentira? Não é mentira. Mas, portanto, o que nós devemos fazer não é apenas nos agarrarmos às leis, nos agarrarmos aos princípios das democracias do mundo, mas precisamos de sentar, ver qual é a nossa realidade. Criar o nosso próprio modelo. Professor. Nosso modelo. Nosso próprio modelo. Nosso modelo. Exato. E, porque nós estamos amarrados. Sim, ou claro. é parlamentar, ou é presidencialista, ou semipresidencialista. Não. Inventa lá outra coisa. Qual é o teu problema? Um conceito nosso e leal aos nossos valores. Vamos lá discutir nosso conceito. Dizer, olha, nossos problemas desde que tivemos a independência até aqui, passamos por aí, chegamos aqui, não sei o que. Como é que modelo que nós queremos formular e que não nos vai arranjar problemas? Não necessariamente dizer que não pode ser presidencialista, tem que ser semipresidencialista. Não, tem que ser parlamentar. Não, pode ser, pode não ser. Pode ser nenhuma dessas coisas. Portanto, precisamos de sentar para pensar na nossa vida, no nosso percurso e no nosso modelo de governação. Exato. Nosso próprio modelo defende o professor. Professor, estamos quase a terminar. Quais são as oportunidades que consegue identificar em 2026 que podem elevar o nível de participação pública e de cidadania das vozes do setor cultural em Moçambique? Ainda é muito cedo. Ainda é muito cedo. Mas eu penso que... o atual mandato só completou o seu primeiro aniversário hoje. Sim, o mandato... Estamos com um plano ainda fresco.
dentro dessa atmosfera, não consegue ver uma oportunidade ou oportunidades, o contexto, até que ponto o contexto favorece o setor cultural e criativo? Eu penso que o facto de existirem as instituições é o primeiro fator, não é? Temos o INIC, está aí. Temos a ECA, está aí, na Universidade Eduardo Mondlane. Temos o ISARC, está aí. Temos as escolas de música, de artes visuais. Temos aquilo que é o essencial, sim, nesse processo, que são os artistas, já existem, os escritores. Essas instituições, entidades, sim, existem já há vários anos. Esse é o primeiro passo. Mas o segundo passo, eu penso que é a orçamentação. Okay. Agora, isso é que ainda não sabemos. O que vai caber à cultura? Pois, uma pergunta, professor. Recentemente o Presidente da República assumiu um papel importante naquilo que a EMO chama de Concurso Nacional de Literatura e acaba por assumir e chancela essa iniciativa o Presidente da República. Como isto também pode ser visto como uma oportunidade relevante do ponto de vista de criação de um lugar nobre, importante na visão do governo e do Estado moçambicano, quando o Presidente da República assume e lança um concurso desta natureza? Sabe, o pensamento do dirigente é muito importante para o desenvolvimento de várias áreas. E esse pensamento do Presidente foi muito bom. Agora, eu penso que este prémio podia ser distribuído de forma um pouco diferente, porque o prémio é para ensaios, né? Sim. Literatura em geral. Sim. Quer dizer, no fundo, gira entre os escritores. E nós temos homens do teatro, não entram nesse prémio. Nós temos os músicos, não entram nesse prémio. Então, e temos homens de cinema. Se a memória não me falha, também não entra nisso. Então, precisamos de criar precisamos de fazer com que um prémio da mesma, ou este prémio, podia estar distribuído em artes cênicas, artes de literatura. Yeah. Mais abrangente. Sim. Né? Mais abrangente. Está vendo? Não estar tudo fechado nos escritores. A literatura, enfim. Sim. Mas está aí, a Associação dos Músicos tem a oportunidade também de colocar essas inquietações, a Mucine. Como é que olha para o papel da sociedade civil ao nível da classe artística nesse sentido de influenciar decisões grandes, decisões de impacto? A sociedade civil faz o seu papel. Eu penso que precisamos de ter o governo atento para fazer dessas opiniões uma realidade. Por isso eu disse que estamos muito presos a ver qual vai ser o orçamento adstrito, portanto, ao setor da cultura. Porque, quer queiramos, quer não, é muito importante vermos o que damos ao setor para podermos medir qual é a contribuição desse setor para a economia nacional. Exato. Se nós falamos muito e não alocamos valores para formar os funcionários da área, os fazedores da cultura, naturalmente que a consequência, que é a contribuição desse setor para as contas nacionais, vai ser baixo. Então, nós precisamos de trabalhar bem o binômio, o lugar da cultura
na orçamentação e a contribuição da cultura na economia nacional. Exato. Muito bem dito, professor, e bem dito até para encerrar a nossa conversa. O nosso muito obrigado mais uma vez, professor, pela presença. Um grande abraço. Voltaremos a falar muito em breve. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom ano para ti. Hein? Muito obrigado, professor, Sucesso igualmente. para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Uma conversa profunda, relevante. Falamos cultura, falamos sobre Moçambique, conversamos com um artista, um académico, político, um cidadão moçambicano que atua em várias frentes, um homem de 7 ofícios, esteve aqui conosco a refletir sobre a cultura sobre Moçambique. Nós voltaremos a estar juntos na próxima semana. Um grande abraço a todos. O Mercado Criativo termina por aqui. Leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música. Até para a semana.